amigos, meus queridos irmãos, irmãos de caminhada, de grandes jornadas, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nossos corações. Hoje nós vamos falar de uma passagem do Evangelho. Os 4 evangelistas registraram esse acontecimento, mas nós pegamos o Evangelho, ficamos com o Evangelho de João. Nós vimos os seus registros e nós vamos falar sobre uma das passagens, mais fortes, mais emblemáticas do Evangelho, considerado um dos maiores milagres, milagres entre aspas, de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Nós conhecemos muito esse personagem, conhecemos nesse sentido de ver nesse irmão uma possibilidade do nosso Mestre Jesus colocar ali em prática tudo que ele sabia e que nós não sabíamos. Agora, através da doutrina espírita, é que nós estamos assimilando alguma coisa do que pode acontecer com as pessoas. Jesus era muito amigo de Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Sempre que Jesus passava por Betânia, a aldeia, né, chamada Betânia, onde moravam Lázaro, Maria e Marta e toda a sua família, Jesus ali se hospedava. Eram muito amigos, muito amigos. Betânia era distante de Jerusalém, mas Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente. Passou algum tempo, veio a notícia de que Lázaro tinha desencarnado. Lázaro tinha falecido. Jesus, então, foi para Betânia. Chegando na aldeia, Marta, uma das irmãs, foi ao encontro do mestre dizendo: "Ah, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." E Jesus respondeu: "Marta, ele não morreu. Onde o puseste?" Então, foram todos ao túmulo de Lázaro. Era uma gruta, e na entrada da gruta havia uma grande pedra. Disse Jesus: "Tirai a pedra." Removeram aquela imensa pedra. As pessoas que estavam ali, inclusive os discípulos, ajudaram nessa empreitada. E Jesus disse: "Lázaro, vem para fora." E Lázaro saiu da gruta, passos lentos, desvencilha-se das amarras, desvencilha-se das vendas, desvencilha-se daquele sudário, como era costume o povo enterrar os seus mortos naquela época, e vai em frente, chega até as irmãs que tanto ele amava. Gente, aqui, vejam bem, Jesus, que restituiu a vida ao cadáver, quer dizer, restituiu a vida àquele irmão, sepultado já havia 4 dias. Jesus não poderia remover pela força do seu querer, pela força do seu pensamento, a porta do túmulo, a pedra que fechava, que selava o túmulo. Jesus, que fez o mais, não poderia ter feito o menos? Ora,
Quem diz a uma pedra, quem diz a um morto, ressurge, e ele ressurge, não pode dizer a uma pedra, remove-te daí? Mas em todas as lições do Cristo, em todos os seus ensinamentos, existe uma ponta de esclarecimento que naquele tempo ele já pensava em nos favorecer. Em todas as situações que Jesus passa, todas, tem um ensinamento. Esta aqui não poderia ser diferente. Então, vejam, meus irmãos, nesse proceder do Cristo, nesse comportamento do nosso Mestre, ele está querendo dizer que Deus está pronto a fazer por nós aquilo que nós, com todos os nossos recursos, não podemos fazer. Os discípulos, a família, as pessoas de Lázaro que estavam ali ao redor, não podiam ressuscitar Lázaro do sepulcro, mas podiam remover a pedra, aquela grande pedra que selava aonde ele se encontrava. O divino age onde o humano é impotente para agir. Essa frase é do Emmanuel e nós gostamos muito. Vejam, o divino age onde o humano é impotente para agir. Então, o dom de Deus, as bênçãos de Deus, ela chega até nós, contanto que nós façamos a nossa parte. As bênçãos de Deus chegam a todos nós, contanto que o homem satisfaça uma única condição: remova a pedra. Remova a pedra dos seus medos, remova a pedra da sua insegurança, da sua desconfiança, remova a pedra da sua descrença, remova a pedra do seu preconceito, remova a pedra da sua tristeza. É isso que Jesus está querendo nos dizer, uma das coisas que Jesus está querendo dizer com essa linda passagem de Lázaro. O homem, quando nós falamos o homem, nós estamos falando da humanidade. Quando vemos o homem, às vezes está com letra, o H está com letra maiúscula, mas não importa. Quando estamos falando o homem, não quer dizer só o homem, esse espírito emborcado num corpo masculino agora, não. Estamos falando da humanidade. Por quê? Numa vida para a nossa evolução, para o nosso progresso, para ampliar os nossos conhecimentos, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que entremos na vida emborcado num corpo masculino para aprender aquilo que um corpo masculino necessita. Outras vezes precisamos reencarnar emborcado num corpo feminino, porque nós vamos tirar dessa lição muitos esclarecimentos, muitas lições para a nossa vida que é eterna. Então, aqui, meus irmãos, as bênçãos de Deus, a graça de Deus chega contanto que o homem, que nós possamos fazer a nossa parte. A graça de Deus enche e transborda todos os corações que a desejam, que a solicitam, uma vez que a pedra esteja removida. O Karl-Barschutio, nessa passagem, ele diz que a pedra é aquela nuvem escura
escura também, que esconde a luz do céu, impedindo que ela nos ilumine, impedindo que o homem, com as suas mazelas, com as suas descrenças, não consegue ver. Ele diz também que a pedra é o empecilho, é o obstáculo que embarga, às vezes, as graças de Deus. Diz também que a pedra é a barreira, é a muralha, é a bastilha que não nos deixa ouvir a voz do Criador, clamando sempre à porta do nosso jazigo espiritual. Sai para fora. Às vezes, e principalmente nessa época que estamos atravessando, muitas pessoas se enterraram em seus jazigos de tristeza, de angústia, de incertezas. Muitos de nós não tivemos condições nem forças, não tivemos nem vontade, muitos de nós, nem vontade de rogar a Deus, de fazer uma prece, por mais simples que seja. E nós temos, e com toda a nossa condição de filhos de Deus, nós temos sim que tirar, que remover essa pedra que embarga a nossa vista, que impede a nossa vista de ver Deus em todos os momentos da nossa vida, sentir Deus em todos os instantes que estamos vivendo aqui na Terra. Uma vez uma criança me perguntou, mas como que a gente pode sentir Deus? Ah, meus irmãos, nós podemos sentir Deus através do barulho da chuva, através do barulho do vento, através do canto dos pássaros. Podemos sentir Deus no sono restaurador das nossas energias. Podemos sentir Deus naquele amigo que nos estende a mão e diz: do que é que você precisa? Nós podemos sentir Deus através da prece, que é o recurso mais valioso que Jesus nos ensinou. Através da prece eu posso, e eu gosto de conversar com o Criador. Através da prece, através dos meus pensamentos positivos, eu alcanço o coração do Mestre Jesus e ele vai ajudar nas minhas incertezas. Mas eu preciso remover a pedra que fica dentro, que fica na minha frente, que fica nos meus olhos e que fica na minha vida e que eu preciso remover. Vamos sair do jazigo que nós estamos. Existe crise? Existe pandemia? Existe problemas? Não vamos esquecer que nós habitamos um planeta de provas e de expiações. E é esta morada, este planeta Terra, lindo, com todos os seus quadros tristes, mas esses quadros tristes são fabricados pelo próprio homem. Mas é aqui que os nossos anjos guardiões, é neste planeta Terra, é nesta família, é nesta cidade, é neste país que Deus percebeu, viu, confirmou que é o lugar excelente para podermos evoluir, progredir e ser feliz. É isso que nós precisamos fazer, meus queridos irmãos. Agora, Lázaro. Lázaro, Jesus fez ali um milagre. A doutrina espírita, na visão da doutrina espírita, o milagre em si, na concepção, não existe. Mas a maioria das escolas religiosas que conhecemos, colocam como um dos milagres mais fortes que Jesus fez,
que Jesus praticou, porque ele tinha uma grande mediunidade. Jesus era dotado de uma... Ele vivia em plenitude com Deus. Então, ele podia manusear as energias, ele manuseava as plantas que estavam por perto, ele conseguia fazer com que as pessoas melhorassem o seu humor, a sua vida, a sua trajetória. Lázaro, meus irmãos, não estava eminentemente morto. Lázaro estava passando por um processo que se assemelha a uma letargia, a uma catalepsia. Por isso, olha só, peguem o livro dos Espíritos, ali tem uma explicação fantástica do que aconteceu. Nós pegamos o livro dos Espíritos na questão 423, onde, deixa eu pegar aqui para não errar nenhuma. Olha só, Kardec pergunta para os Espíritos: na letargia, o espírito, olha só que pergunta, na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? O que os espíritos respondem? Respondem que sim. Respondem que se um homem voltou à vida, de fato, é que ele não estava morto. Olha a resposta dos espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. As funções permanecem, o organismo está funcionando, mas a vitalidade está em estado latente. Aqui ainda ele dá uma comparação. A vitalidade está latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Olha só. Então, assim, resumindo a resposta dos espíritos, foi o que nós entendemos. Se uma pessoa voltou à vida, é que essa pessoa, de fato, não estava morta. Então, Lázaro foi vitimado por uma catalepsia. Essa doença era uma morte aparente e não real. Era uma morte aparente e não real. Por quê? Se houvesse mesmo o desencarne, se houvesse rompido o último fio que liga o corpo ao perispírito, Jesus não faria o que ele fez, porque jamais ele derrogaria uma lei. E é da lei que chega num ponto que o ser humano desencarna, morre, falece, os seus órgãos vitais não funcionam mais. Isso é uma morte. O corpo vai dar outras transformações, outras situações. O espírito não. O espírito vai cuidar de outros afazeres. Mas nesse caso aqui, os pontos que ligam o perispírito ao corpo estavam brilhando, estavam presentes. E Jesus viu, com aquela mediunidade ostensiva que ele tinha, ele viu desde quando ele estava viajando para chegar em Betânia, ele já sabia que Lázaro não estava morto. Jesus, com sua mediunidade poderosa, em toda plenitude com o alto, supriu
as deficiências do paciente, do Lázaro, e fez com que ele voltasse à vida corpórea, reconstituindo-lhe o organismo. Mais uma vez, eu vou pegar um trechinho aqui do Karl Barth-Schulze, que ele diz assim: se os laços se os laços não estivessem desligados, não haveria possibilidade de Jesus ressuscitar Lázaro, nem ninguém. Porque se ele fizesse isso, ele estaria desrespeitando as leis naturais, as leis de Deus, as leis do nosso Criador. Jesus jamais desrespeitaria quem quer que seja, muito menos o nosso Criador. Ele percebeu que Lázaro, apesar de 4 dias estar sepultado, ele sabia, ele viu os laços fluídicos ligando o corpo de Lázaro ao seu perispírito. Então, ele fez o que fez, porque nós não temos ainda essa condição. Mas ele mesmo diz em uma de suas passagens: o que eu faço, vocês também poderão fazer. Quer dizer, para nós ainda, para mim, vai demorar muitas reencarnações, muitos quilômetros ainda de evolução, de estudo, para atingir esse patamar. Mas Jesus, que vivia em plenitude com o alto, ele conseguiu, de onde ele estava, longe de Betânia, ele já sabia que Lázaro não estava morto. No livro, eu peguei tantos livros aqui, mas eu quero mostrar para vocês, gente, os livros que nós pesquisamos. Nós pegamos o Karl Barth-Schulze, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, o Livro dos Espíritos, e esse aqui que eu acho fantástico, Recordações da Mediunidade. Esse livro, Recordações da Mediunidade, ele é escrito por Bezerra de Menezes, o nosso grande médico, o nosso grande amigo, o nosso grande o médico, né? Que quando estamos doentes, a maioria de nós pede socorro. Vem cá, doutor, me ajude, não é assim? Dá licença um pouquinho, gente, a garganta está seca. Obrigada, filho. Então, meus irmãos, nós pegamos também esse livro aqui, Recordações da Mediunidade, Bezerra de Menezes, pela médium Ivone Pereira. E olha só o trechinho aqui que nós marcamos. A letargia está no livro Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira, Espírito Bezerra de Menezes. E é o capítulo 1º. Esse capítulo é um capítulo, assim, é um pouquinho, para mim, foi um pouquinho difícil. Mas para a maioria das pessoas, dos estudiosos, eu acho que não vai ser difícil entender. E ele fala aqui sobre a letargia. Ele pega o primeiro capítulo, ele fala quase que o capítulo todo sobre letargia e catalepsia. Então, ele diz aqui, a letargia, eu vou ler porque eu não quero perder uma vírgula. Olha só o que Bezerra fala, através da Ivone Pereira. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda, olha só, é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa biológica ainda inexplicada. Quer dizer, o que aconteceu com Lázaro, ele não morreu. Ele teve um problema, uma doença, ele ficou letárgico. E aqui o Bezerra de Menezes explica
que a letargia é a perda temporária da sensibilidade dos movimentos por uma causa biológica que ainda não conhecemos. Isso foi escrito em 1938, quer dizer que há muitos anos atrás, agora, com a medicina tão avançada como está, é bem provável que algum cientista, algum médico já tenha uma explicação favorável sobre isso. Mas Lázaro não estava morto, ele estava num processo letárgico. É uma catalepsia que inibe e que é a perda temporária dos movimentos da nossa sensibilidade. E sabe o que Bezerra de Menezes fala também neste livro, que eu achei muito importante e que eu nunca li em outro livro, outra informação. É o seguinte, Bezerra de Menezes nos conta que Lázaro estava doente. E por conta dessa doença, dessa enfermidade, ele estava muito triste, ele ficou muito aborrecido, ele ficou depressivo. E essa depressão, essa tristeza foi acumulando, acumulando, até atingir esse processo aí letárgico, que ocasionou toda essa doença, vamos dizer assim, essa doença, essa catalepsia, essa letargia. Mas, vejam só, uma dos motivos, por que será que Deus permitiu que acontecesse toda essa situação com Lázaro? Tudo que acontece, meus irmãos, tem as mínimas coisas. Não foi Jesus que disse, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do Pai. Quer dizer, tudo tem uma razão de ser. Daí, nós pegamos também o livro Consolador. O Consolador é muito conhecido. E Emmanuel, o nosso querido Emmanuel, chega para nós e perguntam para ele, né? Olha só a pergunta que fazem para o Emmanuel no livro O Consolador. A ressurreição de Lázaro, é a pergunta que estão fazendo para o Emmanuel. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre Jesus, tem sentido oculto? Olha só, tem um sentido oculto como lição à humanidade? É uma pergunta bem caprichosa que fazem para Emmanuel. Olha a resposta do Emmanuel. O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Mestre Jesus. Olha, então precisava acontecer esse problema com Lázaro, porque isso seria um selo divino, uma das identificações da passagem de Jesus na Terra. Emmanuel continua, mas foi também o símbolo sagrado da ação de Jesus sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Está dando para entender, meus irmãos, a profundidade desse acontecimento? Continuando, Emmanuel, humanidade a favor da qual tem Jesus dado o sacrifício das suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor,
e de redenção. Continua, tem mais algumas perguntas. Essa pergunta, gente, é a pergunta número 317 do Consolador. Nós estamos falando do que nós estamos consultando, daquilo que nós consultamos, para que os amigos possam ler, continuar a lição, continuar esse ensinamento, esse esclarecimento, porque é muito forte, é muito, além de ser muito bonito. Então, a pergunta 317, né, que eu falei, eu usei também recordações da humanidade, da mediunidade do nosso querido Bezerra. Jesus ressuscitando, ele continua, né? O que Emmanuel quis dizer é que Jesus, ele continua ressuscitando a humanidade, tirando a humanidade, os homens, dos seus sepulcros, das suas tristezas. É um símbolo, mas é um símbolo forte, mas é um símbolo assim que cabe no nosso bom senso, dá para os nossos entendimentos e trazer para a nossa vida uma vida melhor. As vendas, porque nós falamos, né, que o Lázaro saiu do sepulcro com o sudário, com as vendas, né, com as amarras. Era o costume das pessoas naquela época enterrarem os seus mortos assim. E devagar ele vai se livrando das amarras, das vendas, do sudário. E é isso que Jesus mostra para nós, que nós temos que nos livrar das vendas do orgulho, do egoísmo, do preconceito, do materialismo que limita a nossa inteligência até. Nós precisamos tirar as amarras das nossas descrenças, das nossas incertezas. Nós temos que tirar aquele sudário da nossa frente, do nosso corpo, para podermos olhar o mundo e dizer: Pai, obrigado pelo mundo que o Senhor nos deu. Pai, nós agradecemos o sol que brilha, que faz as plantas crescerem. Agradecemos a chuva que faz brilhar as plantas, que faz brilhar o sorriso das pessoas. Nós agradecemos pelo vento, nós agradecemos, Senhor, pela comida da manhã, do nosso café da manhã. Aquelas pessoas, às vezes, nem lembramos que aquele pãozinho que faz parte da nossa alimentação, passaram por tantos processos, por tantas pessoas. Aquele café quentinho, aquele leite gostoso, nós não lembramos de agradecer a esses irmãos agricultores, a esses irmãos que fazem de tudo, esses lavradores benditos que fazem de tudo em favor da humanidade. É por isso que nós temos que nos desvencilhar das amarras, das vendas. Nós temos que enxergar a vida com os olhos de Deus, com os olhos do Mestre Jesus. É isso que esta parábola que nós gostamos muito, não é nem parábola, é uma passagem das mais importantes que Jesus nos ensinou. Meus queridos irmãos, era essa a mensagem desta manhã, essa manhã tão gostosa, né? Cheia de energia. Era esta a mensagem simples, com muita singeleza, mas é uma mensagem que traz símbolos e mais símbolos para que a gente possa viver melhor e fazer com que as pessoas que nos rodeiam também se sintam melhor. Quando Jesus disse amar o próximo, ele não estava querendo dizer só o próximo, as pessoas, o ser humano. Ele estava se referindo também aos nossos irmãozinhos. As pessoas dizem, os irmãozinhos inferiores. Não gostamos muito de falar que os nossos animaizinhos são irmãozinhos inferiores.
São irmãos, sim, mas em evolução, como todos nós. Muito obrigada, meus irmãos queridos, pela paciência. Muito obrigada pela atenção, pela vibração que vocês tiveram comigo. Deus